Bem-vindo ao nosso encontro diário, onde vamos orar e meditar na Palavra de Deus. Eu sou a Ayla, esse é o canal Vem o Teu Reino e eu estou animada para compartilhar essa jornada com você. Vamos começar? Eu quero começar esse devocional hoje fazendo uma pergunta. Qual o tamanho da fé? Queridos, eu quero que você reflita nisso hoje e, em nome de Jesus, que o seu coração esteja aberto, que você preste muita atenção, porque quando a gente pensa nisso, qual o tamanho da fé, às vezes a gente pode se equivocar com esse assunto, mas à luz da palavra de Deus, eu quero que você aprenda e que você se fortaleça com essa palavra nesse dia. O nosso tema então chama Qual o tamanho da fé? Queridos, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 17, os versículos 5 e 6, que diz assim: Então os apóstolos disseram ao Senhor: Aumente-nos a nossa fé. Então o Senhor respondeu: Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a esta moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedecerá. Queridos, às vezes a gente acaba escutando de muitas pessoas e de muitos líderes cristãos, a gente acaba escutando que nós precisamos ter muita fé para que Deus atenda às nossas orações. Isso é um equívoco. Muitas das vezes a gente tem esse erro dentro de nós, da gente achar que a gente precisa de uma fé gigantesca para Deus poder nos ouvir, para a gente poder se achegar até Deus. Mas, querido, se você olhar para a palavra, não foi isso que Jesus disse. Aqui fala que o que importa não é a quantidade ou o tamanho da fé que você possui, mas o que importa é se você tem fé ou não. Jesus aqui, ele está nos dizendo nessa passagem que com uma pequena porção de fé você pode alcançar grandes milagres na sua vida. É muito lindo, queridos, a gente olhar isso. Aqui esse ensino, ele fala que ele não está falando que, nossa, a fé dos discípulos tem que ser enorme, gigante. Não, está falando sobre uma fé pequena num Deus grande e poderoso. E é aí que está o ponto, queridos. Quando você orar a Deus, que você ore com fé, crendo que Deus existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Ainda que muitas vezes a gente não entenda a forma que Deus age na nossa vida ou de que forma que Deus vai agir, que nós possamos crer que o Senhor, Ele vai responder às nossas orações. Tem outro livro da Bíblia, queridos, em Tiago, ele nos orienta a pedir com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Em Tiago fala que quando você duvida, você não recebe coisa alguma do Senhor. Nós temos que pedir segundo a vontade de Deus. E também em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Queridos, que você aprenda isso hoje, que as nossas orações sejam feitas e que a gente fale esses dizeres, que a gente fala: Senhor, cumpra a tua vontade e não a minha. Eu sei que é difícil a gente dizer isso: Senhor, cumpra a tua vontade e não a minha. Às vezes isso pode até ser, essas palavras podem até ser dolorosas, queridos, porque a nossa dificuldade é quando a gente não sabe qual é a vontade de Deus, né? Às vezes a gente está passando por uma situação específica e aí a gente não sabe e a gente tem medo de falar isso para Deus. Mas, queridos, se você se voltar para a palavra de Deus, a palavra diz que quando nós não sabemos orar, quando a gente não sabe orar como convém, para isso nós temos o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, que você possa pedir ao Espírito Santo que Ele coloque as palavras certas na sua boca. A nossa certeza, queridos, não está no poder da nossa fé, mas no poder de Deus. Aqui ele fala: tenha uma pequena fé como um grão de mostarda, porque isso removerá os montes. Queridos, você já parou para pensar nisso?
É muito intrigante quando a gente pensa que às vezes a gente quer ter aquela fé estrondosa, tananã. Queridos, o Senhor, Ele nos orienta para ter uma fé, pode até ser pequena, como um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Ele é pequenininho. Se essa fé, se você colocar a sua fé no poder de Deus, no poder que há em Deus, você poderá remover montes. Aqui, queridos, eu não estou me referindo a montanhas, literalmente falando, tá? Mas eu estou querendo dizer que nós podemos vencer grandes obstáculos que muitas vezes estão no nosso caminho. Que você possa ler esse capítulo 17 do livro de Lucas, que você leia esse capítulo inteiro, você vai ver que Jesus, antes de falar sobre a fé, Jesus estava ensinando sobre perdão, queridos. Talvez hoje você está com dificuldade em perdoar alguém. Queridos, se lembre que mesmo uma pequena fé em Deus, essa pequena fé vai te ajudar a superar essa montanha, que é a montanha do perdoar. Lembre-se que pessoas que foram perdoadas por Deus não podem achar difícil perdoar outras pessoas. Talvez hoje você está tendo dificuldade para amar alguém. Talvez hoje você está tendo dificuldade para amar o seu cônjuge, para amar sua mãe, seu pai, para amar seu filho. Talvez você está tendo dificuldade para amar o seu chefe. Queridos, se lembre, uma pequena fé em Jesus. Jesus que se entregou por você na cruz. Essa pequena fé em Jesus vai te ajudar a entender o verdadeiro significado do amor. Talvez você está com dificuldade em vencer algum vício. Você está com dificuldade em vencer algum mau hábito. Queridos, creia em Deus, pois Ele é poderoso para te libertar. Nós precisamos sim ter a nossa fé aumentada, mas sabendo que o poder não está no tamanho da nossa fé, e sim, queridos, naquele em quem nós cremos. Jesus, Ele não exige uma grande fé da gente, mas Ele exige uma pequena fé em um grande Deus. Que você fique com essa palavra hoje. Essa palavra foi muito impactante para mim. E que em nome de Jesus, que a gente não caia no erro de achar assim, não, Deus não vai ouvir minhas orações. Não, eu preciso me consertar primeiro. Não, queridos, o Senhor quer te consertar do jeito que você está. Então se volte para o Senhor, se renda aos pés do Senhor, ore hoje comigo, fale com o Senhor, entregue sua vida. E que, em nome de Jesus, você possa viver essa palavra. Que mesmo que você tenha uma fé pequena, mas que você creia que o poder está no seu grande Deus. Em nome de Jesus, queridos, vamos orar. Meu Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por essa sexta-feira. Obrigada por essa semana que passou tão rápido. Obrigada, Pai, por esse devocional encorajador. Obrigada, Senhor. Deus, eu peço para que o Senhor vá de encontro com essa pessoa hoje que está se sentindo desanimado, fraco, caído. Senhor, que essa pessoa possa firmar a sua fé no Senhor. Nós reconhecemos a grandeza do Senhor, nós reconhecemos o Teu senhorio, nós reconhecemos o Teu poder, Pai. Por isso, meu Deus, que o Senhor nos ajude a viver aquilo que contém na Tua palavra, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nós queremos viver o que a palavra diz, nós queremos experimentar os milagres que a palavra diz. Nós queremos, Deus, andar em santidade com o Senhor, nós queremos andar lado a lado com o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós pedimos, ó Pai, para que o Espírito Santo nos ajude a orar como convém. Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigada por tamanho amor que o Senhor tem sobre nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre das tentações e que o nosso dia seja extraordinário na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido, compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Apoie esse projeto, participe desse grande movimento de oração e vamos juntos propagar o reino. Deus te abençoe.